Você sabia que algumas pessoas são como vinho? À medida que o tempo passa e que elas envelhecem, se tornam melhores. Infelizmente, isso não acontece com todo mundo. E algumas pessoas têm mantido, mesmo depois de um estágio avançado da idade, passou dos 20, passou dos 30, passou dos 40, mas mantém atitudes imaturas e infantis. Essas atitudes imaturas e infantis se refletem muito na comunicação das pessoas. Você quer aprender se a sua comunicação, quer saber se a sua comunicação é infantil e imatura? Ou é uma comunicação realmente madura e assertiva? É isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, O Vendedor de Ideias. Uma das primeiras ideias ou das primeiras coisas que as pessoas imaturas ou infantis costumam dizer ou costumam pensar, às vezes elas não falam exatamente com essas palavras, mas a forma como elas agem e até mesmo a fraseologia que elas utilizam reflete essa ideia, que é a ideia de não se arrepender dos próprios erros. A pessoa costuma dizer ou pensar: eu não me arrependo de nada do que eu fiz, incluindo os meus erros, minhas falhas, os momentos em que eu magoei ou feri outras pessoas. Por que algumas pessoas imaturas pensam dessa forma? Elas refletem, elas colocam o ego delas acima dos aprendizados que elas deveriam ter com os próprios erros. Afinal de contas, os erros servem para a gente aprender a não cometê-los. Essa é a finalidade da nossa memória. É isso que o psicólogo Jordan Peterson fala no seu livro 12 Regras para a Vida. A memória tem como uma das principais finalidades relembrar o passado para não cometer os mesmos erros. E essas pessoas, elas costumam raciocinar assim: se eu não tivesse errado onde eu errei, se eu não tivesse cometido todas as falhas que eu cometi, eu não seria quem eu sou hoje. Então, usando esse raciocínio, a pessoa pensa: então eu não devo me arrepender pelo que eu fiz. Eu não devo me lamentar pelos meus erros passados. Mas esse raciocínio é imaturo. É óbvio que o oposto desse raciocínio é a pessoa que passa a vida inteira como que chorando o leite derramado, lamentando coisas sobre as quais ela não tem mais nenhum domínio, nenhum poder, ela não pode mais mudar. O estrago já está feito, os erros já foram cometidos e não tem mais o que fazer. Porém, a pessoa madura, ela não está em nenhum dos dois extremos. Ela nem fica com vitimismo ou chorando o leite derramado, e ela também não é uma pessoa arrogante, orgulhosa ou que glorifica, por assim dizer, os seus próprios erros. A pessoa madura mantém um equilíbrio entre essas duas coisas e isso se reflete na sua comunicação. Embora, é claro que os nossos erros, os momentos em que a gente tropeçou, falhou, magoou as pessoas, possa servir de aprendizado e possa fazer com que a gente desenvolva mais resiliência e mais força emocional, isso não significa que a gente não deva se arrepender desses erros. E manter o equilíbrio entre reconhecer nossas limitações e ao mesmo tempo se arrepender e aprender com nossos erros é algo que pouca gente sabe fazer. Tem uma frase que muita gente fala que costuma dizer assim: se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Você já ouviu alguém falar isso? Talvez você já tenha falado isso. Só que tem um pequeno erro nessa frase. Se nós pudéssemos, de fato, voltar no tempo, voltar atrás, nós não faríamos apenas diferente. Nós erraríamos diferente. Essa seria a frase correta. Se eu pudesse voltar atrás, eu erraria diferente. Porque nós erraríamos de qualquer jeito. Até mesmo a Bíblia reconhece que todos nós tropeçamos ou erramos em palavras. A nossa comunicação já foi falha em muitos momentos. A gente falou que não devia ou no tom inadequado e isso prejudicou, magoou outras pessoas. Mas a gente, se pudesse voltar atrás, não erraria de novo naqueles mesmos pontos, porém erraria em outros, já que nós somos seres humanos imperfeitos e precisamos sempre nos lembrar dessa verdade. E se esse conteúdo faz sentido para você ou se ele está te beneficiando de alguma forma, por favor, deixa o like e também se inscreve no canal para não perder as notificações dos próximos vídeos. A segunda característica de muitas pessoas imaturas e que isso reflete na sua comunicação é a tal das 1000 explicações. Sabe quando uma pessoa precisa dar um não, rejeitar um convite ou desmarcar um compromisso? E sempre, devido a uma preocupação excessiva com a opinião alheia, a pessoa faz isso com 1000 explicações, expondo a vida. Às vezes a pessoa acaba expondo detalhes sobre seu estado emocional, sobre seu estado financeiro ou sobre desavenças, particularidades familiares. Não faça isso. Quando se trata de dar um não às pessoas ou mesmo de pedir desculpas, desmarcar um compromisso, você precisa seguir a regra da comunicação minimalista, ou seja, menos é mais. A não ser que seja uma pessoa que realmente merece saber, mas a maioria das pessoas não precisa saber de tudo da nossa vida. Por isso, sempre que você quiser dar muitas explicações sobre por que você não vai para certo lugar, por que você não aceita certo convite, simplesmente pare e pense.
repense. Será que essa informação que eu quero dar é realmente indispensável? Se não for, não precisa dar. Isso vai fazer muito bem para você, vai te ajudar a amadurecer. Saiba, aprenda. Pessoas maduras sabem dar um não sem mais explicações. E pessoas maduras também sabem receber o não sem cobrar mais explicações. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando aqui? Essas duas características que abordamos até aqui sobre características de pessoas imaturas e que têm uma comunicação imatura? Eu queria que vocês comentassem aqui o que é que vocês estão achando desses temas que a gente está abordando aqui e se sugerem outro assunto para a gente abordar também. Vamos agora falar da terceira e última característica de uma pessoa imatura. A terceira característica de uma pessoa imatura, e isso reflete-se na sua comunicação, é ter a mente fechada. O vídeo mais assistido aqui do nosso canal é o vídeo O que significa ter a mente aberta. Eu vou deixar o card aqui para você assistir depois. Esse vídeo tem muitas visualizações, o pessoal gostou muito desse vídeo. Foi bem no começo lá do nosso canal, você pode perceber que a forma de me comunicar está diferente, o cenário está diferente, tem uma abordagem diferente, não tem aquela estrutura de tópicos e pontos, tá mais num tom de conversa e muitas pessoas gostaram desse tipo de vídeo, desse modelo de vídeo. Dentre algumas coisas que eu dissertei, que eu falei nesse vídeo, envolvem, por exemplo, você ter a mente aberta para ouvir opiniões contrárias àquelas que você já tem, mesmo que você não concorde com elas. As pessoas maduras têm essa característica, elas sabem equilibrar suas convicções, mantendo seus valores, com ter a mente aberta para ouvir opiniões contrárias. Será que você é uma pessoa assim ou você sempre se acha dono da verdade, a dona da verdade, o dono da razão? Você poderia pelo menos escutar o que outras pessoas têm a dizer sobre determinado assunto que você talvez tenha estudado muito, tenha lido muito, seja um profissional? Existe uma regra no livro 12 Regras para a Vida, do psicólogo Jordan Peterson, que é a regra 9. Eu queria ler para você e reflete, tem muito a ver isso com esse aspecto de ter a mente aberta, que é a seguinte, regra 9. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Ou seja, tendo humildade mental, a gente deve sempre presumir que a pessoa com quem a gente está mantendo um diálogo é uma pessoa que sabe de algo que a gente não sabe. Ela pode ter aprendido algo que a gente não aprendeu ainda, mesmo em assuntos que a gente domina, que a gente já estudou muito. Pode ser que aquela pessoa que não tem a sua formação, que não tem toda a sua bagagem, saiba de algo que você não sabe. Por isso, mantenha a mente aberta. Pessoas maduras sabem fazer isso muito bem. E aí, como diz o ditado que eu mencionei, inclusive nesse outro vídeo que a gente tem aqui só sobre essa temática, a mente é como um paraquedas, só funciona se estiver aberto. Para que você possa estimular sua mente a ser aberta, uma mente aberta, ter uma mentalidade aberta, sempre procure praticar a escuta ativa. A gente também já tem um vídeo aqui sobre esse assunto. Inclusive, é uma coisa que o Jordan Peterson fala nesse capítulo desse livro. Você ter a habilidade de escutar ativamente as pessoas para compreender e não para rebater, para refutar. A gente tem essa mania, espera a pessoa dar opinião, mas não é para a gente entender, ponderar sobre a opinião alheia, é para a gente rebater com a opinião que a gente já tem. A gente deve evitar isso e praticar a escuta ativa. Isso vai nos tornar melhores comunicadores. Pessoal, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a melhorar a sua comunicação. Espero também que vocês possam amadurecer com esse conteúdo que a gente traz aqui. O nosso propósito sempre é fazer você evoluir na sua comunicação, amadurecer como ser humano e profissional e assim vender melhor as suas ideias, tá? Não esquece, por favor, de se inscrever no canal. É a terceira vez que eu tô pedindo só nesse vídeo, porque isso é muito importante pra gente. E compartilhe esse vídeo nas suas redes, compartilhe lá nas suas redes sociais, ajuda a gente assim a alcançar mais pessoas e causar uma revolução no mundo da boa comunicação. Obrigado pela atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.